Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Deixe Vivo Talks, Conversas Inspiradoras, o podcast do Instituto Deixe Vivo, que tem como essa primeira temporada histórias de transplantes e é um oferecimento da Takeda. Eu sou a Giovana Fiore, sou transplantada renal e uma das fundadoras do Instituto. Aqui comigo hoje temos duas mulheres maravilhosas que são mães, que já passaram por diversos desafios nessa vida e um deles foi parecido, que eu não sei nem se vocês sabem, mas as duas são transplantadas de fígado e transplantaram em coma. Já comecei o episódio aqui, ó, polêmico. Tá contando já o que aconteceu. Paula, seja muito bem-vinda aqui ao nosso episódio. Michele também seja muito bem-vinda. Então, nós vamos escutar as histórias de vocês hoje, como foi o diagnóstico, a chegada do transplante e também, claro, como ser mãe depois do transplante de crianças maravilhosas. Inclusive, gente, se vocês ouvirem um chorinho no final, aqui ao fundo, é porque a Michele trouxe o bebezinho dela, o Raul, que tem 2 meses. Vai fazer 3 agora. Vai fazer 3 meses aqui com a gente pra gravar o episódio. Quem sabe não aparece aqui. A gente devia ter trazido, né, Mayara? Bom, vamos lá. Paula, conta pra gente como que foi o seu diagnóstico. Eu sei que você foi pegando no susto, literalmente, né? Um dia dormiu sem estar transplantada, acordou transplantada. Sim. Conta pra gente como foi. Vamos lá, Gi. Eu agradeço, assim, eu tô incrivelmente feliz de estar aqui. É sempre uma alegria, né, pra gente que é transplantado, independente do órgão, poder falar sobre o transplante, poder falar sobre a doação de órgãos, porque para muitos de nós é a oportunidade da vida, né? É um milagre, literalmente, Sim. né? Não estaríamos aqui se não fosse por isso. Então, eu agradeço muito esse convite, eu tô super feliz. E aí, poder contar um pouquinho da nossa história e conhecer outras histórias também, que eu ainda não conheço, é uma alegria realmente muito grande. A minha história, ela começa a minha história com o transplante, né, com a doação de órgãos, ela começa de uma forma muito repentina mesmo. Eu brinco, sempre que eu vou contar e tal, eu falo assim, eu era aquela pessoa que falava, ó, se um dia for o caso, pode doar meus órgãos, tá? Beleza. Ah, você já havia se declarado doadora. Sim, mas era só isso que eu sabia sobre doação de órgãos até entrar, literalmente, né, com a minha vida nesse universo. Porque é um universo, né, próprio. Eu estava lá com meus 30 anos, grávida, né, dos meus filhos gêmeos. E em 2018, uma gravidez tranquila, uma gravidez que foi natural, planejada, desejada, esperada, dos meninos, né, o Arthur e o Pedro. Uma gravidez saudável, sem intercorrências, estava ali vivendo minha vida e comecei a me sentir mal, né? Durante a gravidez? Durante a gravidez. Eu estava ali já no último trimestre, iniciando o 7º mês, mais ou menos. Eu estava com 31 semanas. Eu não sei contar a gravidez. Depois que a gente engravida, eu não sei contar por mês mais. Só sei contar por semana. Mas eu estava perto das 31 semanas. Comecei a me sentir mal, mas assim, nada, né, grave, nada que me preocupou muito no momento. Uma coceirinha pelo corpo. Um dia com coceira, 2 dias, mas assim, me sentia bem, estava me alimentando, estava trabalhando, estava vivendo a vida. A coceirinha foi se acentuando e aí eu comecei a ter um leve mal-estar. Falta de apetite, né, um cansaço diferente. E aí isso foi se acentuando ao longo de alguns dias, até que um dia eu falei assim pro meu marido, que assim, eu estava vivendo a gravidez de uma forma bastante tranquila, eu estava bem tranquila, então durante a gravidez eu tinha tomado a decisão de não ficar pesquisando, sabe, assim, sintomas no Google, porque eu sei quando a gente tá... Doutor Google, né? Com qualquer coisa, independente de ser gravidez, a gente vê lá e nunca são boas notícias, né? Sim. Aí chegou um dia, eu falei pro meu marido, eu acho que eu vou dar uma pesquisadinha, porque eu... Dá uma pesquisadinha? Eu tô achando muito normal isso, né? E aí eu vi que essa questão da coceira e tal poderia estar associada a alguma questão de fígado. Falei, quer saber? Porém, sexta-feira à noite. Não ia conseguir consulta, não ia conseguir nada e fui pro pronto-socorro no dia seguinte. O médico me mandou embora para casa, falou que era uma questão mais emocional, que poderia até ser mesmo uma questão mais alérgica. Me deu um antialérgico, porque realmente eu não tinha nada pelo corpo, nenhuma marca, nada disso.
Voltei para minha casa, continuei meio mal. No dia seguinte, né, dei uma pioradinha assim, não conseguia comer e tal. Fui para outro pronto-socorro. Mas, quando a gente tá grávida, sem ser transplantada, pelo menos, né? A preocupação é sempre o bebê ou são sempre os bebês, né? Quase que não existe mãe. Então, cheguei no hospital, fizemos ultrassom dos bebês, estava tudo tranquilo, uma série de exames. Mais uma vez para minha casa. Só que eu piorei. Aí, na segunda-feira, né? Que já era uma segunda-feira, eu consegui uma consulta com a minha obstetra e fui pro consultório, assim, ó. E naquela noite tive muita dor de cabeça. Mas, assim, continuavam a ser sintomas que não estavam me preocupando. Eu tava com 31 semanas e 5 dias. 6 dias, algo do tipo. E aí, ela já fez um ultrassom em mim ali no consultório mesmo. Ela falou assim pra mim, Paula, eu vou ter que te internar. Mas até então, fiquei chateada. Mas eu falei, tudo bem. Daqui 2 dias eu tô em casa. Vai estar tudo ótimo. Não tá na hora dessas crianças nascerem ainda, né? Porque, assim, sempre preocupada com a gestação. Ainda mais gemelar, né? Exato. Que acaba... Que aí ela falou, Paula, vai chegando perto do final. Nosso objetivo era chegar em 37. A gente vai ficando mais preocupado com parto prematuro. Eu tinha tido umas infecções urinárias, assim, mas até aí, até onde eu sei, é bem comum em gestante, né? E fui internada, mas assim... E aí, a partir daí, é realmente tudo muito rápido, né? E assim, agora, quase 6 anos depois, eu já tô quase absorvendo tudo que aconteceu, porque desse dia em diante, ali, até os próximos 8 dias, os meninos nasceram e eu transplantei. Então, você foi para o hospital, achando que ia ficar 2 dias, ficou, voltou para casa com um fígado e 2 bebês. Com 3 bebês. Com 3 bebês, é verdade. Os meninos e mais um fígado novo. 3 bebês, verdade. No começo eu brincava, eu falava, eu tenho trigêmeos, eu tenho que cuidar de 3 crianças, porque, né, o começo do transplante é bem... É difícil, né? Sim. E aí, o que aconteceu? Internei ali, e no primeiro dia já de internação, já ficou constatado que eu tinha um problema no fígado. E aí começou uma investigação para saber de onde vinha isso. Inclusive, assim, não se tinha suspeita que era algo relacionado... spoiler. O meu diagnóstico foi uma esteatose gestacional aguda. Que você só soube... Foi causada, né? A minha hepatite fulminante, digamos assim, foi causada pela gestação. Que é uma situação super rara. Né, uma síndrome muito rara e, assim, quando acontece, né, foi o que eu soube, o que eu tive de informação muito tempo depois disso tudo, mas, assim, quando acontece, o fígado se regenera em grande parte dos casos. Já é uma situação muito rara, né? E aí, quando acontece, é muito raro o fígado não regenerar. Então, comigo não aconteceram as duas coisas, né? Eu tive a doença e o meu fígado não se regenerou. Então, por isso é que eu precisei transplantar aí de uma forma tão rápida e foi bem fulminante mesmo. Então, internei num dia, no dia seguinte, aí decorrente de tudo isso, e aí as coisas que a gente vai percebendo, né, só foi percebendo depois. Eu tava inchada. Mas até aí eu tava grávida de gêmeos, 32 semanas, pô. Quem não vai estar inchado, Quem não vai estar né? inchada. Meus pezinhos inchados, minhas mãozinhas inchadas, mas eu não tinha percebido que eu estava inchada. Hoje eu vejo as fotos e eu falo, não tinha espelho na minha casa, não é possível, né? Meu Deus. No primeiro dia de internação, tiveram que chamar um enfermeiro da ala pediátrica para achar veia, sabe? Então, assim, aí eu comecei a sentir que estava rolando alguma coisa, mas ainda assim, na esperança de que eu ia para casa, que ia ficar tudo bem. E aí, no dia seguinte... A gente fazendo todos os exames nas crianças, é claro, né? E aí o Pedro, né? A gente viu que um deles estava em sofrimento. E aí a médica entrou no meu quarto e falou assim, eles vão nascer hoje. E a partir deste minuto, aí eu falo que minha vida começou que desmoronou, né? Porque até então eu tava assim, não, vamos tratar, vamos pra casa. Não tinha nenhuma, assim, eu não tinha nada que indicasse uma infecção, uma doença, né? Então, aí, assim, realmente eu falo que eu perdi o chão a partir daí
E fui perdendo, assim, a noção da gravidade das coisas, porque eu acredito que eu tenho entrado em choque, assim. E daí, então, eu fui vivendo, assim, sobrevivendo realmente, né? E aí eu falo que a minha história é a história de 3 milagres, porque não só a minha vida, mas, assim, a vida dos... Eles lutaram muito, muito pela vida deles e hoje, assim, né? Eles estão aí saudáveis, não tem nenhuma sequela, não tem absolutamente nada que tenha ficado de prejuízo para a vida deles. E aí eu vejo meu bebezinho tão pequeno assim, quando ela me falou que ele tem quase 3 meses, que foi a primeira vez que eu peguei os meus, né? Eu fui pegar os meus, eles tinham quase 3 meses já. Nossa. No meu colinho mesmo, né? Então, assim, é realmente... Naquele dia, a partir daí, começou a nossa luta oficial. Então, vamos interromper a gestação hoje, né? O risco está muito grande e vamos ver o que dá. Mas eu continuava achando que ia ficar tudo bem. Porque aí a gente vira uma chavinha, né? Eu falei, não, agora a preocupação são eles. Não tem mais nada comigo, vamos lutar pelas crianças. Aí o Pedro entrou em sofrimento. E eu brinco que ele só fez isso para salvar o Arthur. Que Arthur nasceu, assim, no limite, né? Quase... Você já sabia quem era quem na barriga? A gente combinou com a médica que o feto A era o Arthur e o feto B era o Pedro. Eu tenho uma amiga que tá grávida de gêmeos e ela falou, esse aqui, ela até passa a mão na barriga. Eu falei, isso. Mas não nasceu ainda, então você sabe. Ela, não, mas é que eles ficam geralmente no mesmo lugar. Uma parte engraçada tá foi isso, assim, eu tava lá na mesa de parto, aí a médica ainda, quem vai nascer primeiro? Eu falei, não, ordem alfabética, o Arthur nasce primeiro. Quem sair primeiro aí é o Arthur. Então, eu falei, vamos seguir, né? Tá. É engraçado, né? Porque os gêmeos a gente fica assim. Então, exato. Ainda quando é menino e menina, né? Exato, é mais tranquilo, exatamente, né? Não, eu tava lá exatamente. com os 2 meninos. Nasceram numa situação extremamente delicada, UTI direto, não vi o Arthur, não vi. Então, se eu perdi o chão quando a médica me falou que eles iam nascer naquele dia, quando ele nasceu, e eu não sei como foi a sua experiência de parto, espero, desejo do fundo do meu coração que muito mais tranquila, mas eu sabia que o Arthur ia nascer primeiro. E aí, quando a médica chegou do meu lado e falou, esse é o Pedro, eu falei, mas cadê o Arthur? Ela falou, depois a gente conversa sobre o Arthur. Então, nessa hora, realmente, assim, eu entrei em bloqueio, eu não sei, assim, daí pra frente, eu realmente sobrevivi e é muito difícil entender hoje o que aconteceu, porque ao mesmo tempo que eu sabia, ou que eu desejava, na verdade, que tivesse tudo bem, eu não sabia o que estava acontecendo. Meu marido aqui, né, comigo, cantando, né, para que, como também, como uma profecia, assim, né, cantando que tudo ia ficar bem, que Jesus estava ali cuidando da gente, mas realmente, assim, foi uma das coisas mais difíceis que eu vi. Não consegui nem curtir o momento de ver o Pedro. Eu precisava saber do Arthur. E aí toda aquela loucura de fim de parto, de cirurgia, né? E ainda tinha você. Muitas pessoas na sala tentam, né, assim, aquela questão. E aí vai para recuperação, e aí ele foi para ver as crianças, também para, nesse caso, eu nem sabia, mas para entender o que tinha acontecido com as crianças. E aí depois eu fui, né? Na hora, assim, no dia eu tinha achado que eu não dormi, mas com certeza eu dormi ali naquela sala de recuperação, porque eu fiquei sozinha lá. E aí eu fui vê-los, eles nasceram 6:30 da tarde, eu fui vê-los na madrugada. Assim, já na incubadora e tal. Difícil. A situação... O Arthur estava muito delicado, Pedro também, claro. Né? Os 2 super prematuros, pequenininhos, nasceram com 1,6 kg. Nossa. E 1,640. Então, assim, né? Todo aquele cuidado. E aí começou a minha luta. Então, assim, eu os vi nessa noite, né? Naquela madrugada, já na cadeira de rodas. Eu já estava, sabe, debilitada, mas achando que era por conta também da gestação, da cirurgia ali, né? Já debilitada e aí começou, né? Eu fui piorando. Aí eu tive um dia, assim, uma discreta melhora, eu não conseguia conversar com as pessoas.
nasceram na terça, 3 dias depois eu já fui pra UTI. Mas depois Segura, quero te ouvir. Fala. depois do parto, eles te mandaram para a UTI ou você foi pro quarto? Eu fui pro quarto ainda. Então, fiquei ali esperando. Mas provavelmente a equipe já estava monitorando você no sentido de, gente, a gente precisa olhar para essa mãe agora também. Sim, porque não, mas começou isso o seu outro processo. já estava sendo feito. Eu digo que eu não tava. Você estava na mente nos meninos. Eu não tava achando. Não, eles vão nascer, tá, vai ficar tudo bem comigo. Mas eles já sabiam que seu fígado não estava bom. Já sabiam e assim, já tinha... Mas nesse momento, você falou qual que é o diagnóstico mesmo? Esteatose gestacional. Nesse aguda. momento, eles não sabiam ainda. Esse foi saber diagnóstico depois. veio com a biópsia do fígado Tá. transplantado. Oficialmente, assim. Tá, depois. Isso. Tá. Porque nesse momento, assim, não, ela tem um problema no fígado. E aí a minha médica obstetra chamou um hepatologista lá da cidade, que veio. E ele, que já tinha trabalhado com transplante, já... Peraí, pode ser que essa menina tenha que ir. A candidata a transplante. A transplante. Mas tá. até então, sem falar com a família, né? Assim, Ainda... eu não soube de nada mesmo. Então, foi só Tá. depois do transplante. Mas assim, aí nesse dia seguinte, ele já alertou meu marido. Que acho Tá. que são alguns critérios, né? Que eu não sei. Eu não estava ali no momento. Exatamente, eu não sei. Mas são não, eu 5, quero saber né? como foi esse, né, como você acordar e tal. Mas antes, Mi, quero te ouvir um pouquinho. Conta pra gente como foi o seu diagnóstico. Eu sei que você recebeu o diagnóstico antes da gravidez, né? Bem antes, na verdade, né? Conta pra gente. A minha história ela é ao contrário da dela. Primeiro veio o transplante, depois a gestação. Mas foi bem difícil também. O transplante veio assim do nada. Foi totalmente de emergência. Na época eu era bem nova, tinha 18 anos, eu nunca tinha ficado doente. Nada, não ficava doente, eu tinha uma alimentação ótima, não comia besteira nem nada. Não bebia, não fumava, nem nada. E aí um dia, simplesmente, acordei já enjoada. Já tava com muito enjoo, com dor de cabeça, enfim. Aí eu não comi nesse dia, dormi o dia inteiro. Aí depois eu fui pra casa, que eu tava na casa de uma amiga. Aí depois eu fui pra casa e aí eu reparei que no meu pé, dos dois, tinha várias pintinhas vermelhas. Tipo assim, muito aleatório. Igual a coceira da Paula, que era aleatória, até você saber o que não era aleatória, né? Ah, eu já achei estranho, né? E na época também falava muito de dengue. E aí eu peguei e falei pra minha mãe. Aí nessa noite eu já tive febre. Só que tive febre alta. E aí tomava remédio, não passava. E aí minha mãe falou pra mim tomar banho, né? Coisa de mãe. Vai tomar banho. Toma um banho morno, Toma um banho, né? De madrugada, você tá com muito frio, mas toma um banho. Não baixava, enfim. Aí isso foi numa terça que começou. Aí na quarta eu fui em um hospital e aí eles desconfiaram de dengue, né? Eles falaram, as plaquetas estão muito baixas, enfim. Mas aí vem daqui 3 dias pra refazer o exame. E aí foi piorando. Aí passou quarta, quinta. Aí na sexta eu fui em outro hospital. Que eu já tava bem fraca, assim, não conseguia comer. E era todo dia enjoo, dor de cabeça, febre. E aí no outro hospital também não descobriu o que eu tinha. Fizeram todos os exames, passei o dia lá e nada. E fui pra casa. Aí, parecidas histórias. Vai pro Sim, hospital e volta pra casa. volta, Vai pro hospital e volta pra casa. É que os hospitais, tipo, você tá bem? Você tá andando? Você tá respirando? Vai pra casa. É uma dengue? Tranquilo, sim, pode vai ir pra embora, casa recuperar, né? Talvez seja, talvez não. Chegou a fazer exame de dengue? Só de sangue. E aí, depois, na sexta, quando eu fui em outro. Eu falei assim, vou em outro Não é possível, melhor, né? Que ano foi isso? Foi em 2011. Tava tendo bastante caso. Em novembro. Já tava então bem é calor. bem essa época de chuva, eu pensei assim, eu fui em outro hospital melhor, né? Aí lá também, não descobriu, vai pra casa. Aí no sábado, nossa, já tava muito mal, estava me sentindo muito mal. E aí minha mãe pegou e falou assim, vamos em outro hospital. Ou seja, conheceu todos os hospitais da cidade. Vamos tentar, né? A gente vai tentando. Né? Talvez aquele médico não tava num dia bom. E aí no sábado a gente foi em outro. E aí fez vários exames lá no pronto-socorro e o médico pegou e falou assim, os exames tá tudo bem. Mas a gente não sabe o que ela tem. E aí nesse dia lá no hospital eu comecei a vomitar muito. Lá na ala de enfermagem.
E aí o médico me colocou numa salinha separada, deitada. Aí eu só lembro, aí eu já tava com muito sono. E aí eu só lembro da parte dele vindo falando assim pra minha mãe, a gente vai internar ela. E aí pronto. Aí eu não lembro mais nada, não lembro como foi pro quarto, nem nada. Você não lembra mais? Não. Aí eu subi, aí eu sei que a gente foi pro quarto. Aí eu lembro Aí no começa outro a dia... parte que te contaram. Então, Gente, eu acho que a que gente me tinha que ter chamado contaram. sua mãe e seu esposo, né? Sim. Vamos, Tem que um assim, vamos período aí, refazer. exato. Pra eles É. contarem o que aconteceu. São, tipo, flashes de memória. Aí eu lembro que depois, no outro dia, eu já tava no quarto. E aí eu lembro de eu falando pra minha mãe não passar desodorante. Que específico. Porque, assim, qualquer cheiro fazia eu vomitar. Cheiro de qualquer coisa. Nossa. Então, eu, tipo, não queria que entrasse comida no quarto, nem nada. E aí não queria que minha mãe passasse perfume, passasse desodorante, nem nada. E aí eu lembro disso, não passa desodorante. Especificamente desodorante. Aí eu lembro de eu indo tomar banho. Pronto. Aí... E aí depois eu só lembro que a minha mãe conta, que a minha família conta. Que aí, isso foi no domingo, né, que eu acordei no quarto. Aí depois na segunda eu já tava no CTI, né, que é um antes da UTI. E aí depois na terça eu já tava na UTI em coma. Mas você tinha um diagnóstico nesse momento? Não, era internar pra ver o que era. Os exames estavam, acho que... Gente. E aí... Aí você foi pra UTI. Fui. Aí na terça é isso. E aí daqui pra frente é só o que a galera contou. Eu não sei de nada. E aí descobriram que... Aí ao longo da semana, né, que foi piorando meu quadro, eu tava em coma. E aí uma médica que trabalhava nesse hospital, que também trabalhava em outro, que era hepato. E aí ela falou, o fígado dela tá entrando em falência. E já tá prejudicando todos os outros órgãos. E aí ela falou assim, vamos transferir pro outro hospital que faz transplante? E aí lá a equipe analisa ela melhor, vê se ela tá apta a fazer o transplante, né, ou não. E aí na sexta-feira, foi na sexta-feira, eles transferiram pro outro hospital. E você foi para outro hospital. Você lembra disso ou não? Não, mas minha mãe fala que na ambulância tava muito calor. E aí eu ficava falando que eu não queria sopa. Gente, como que pode? Nossa cabeça delira, né? Delira. Meu Deus. E aí... Aí você não tomou sopa, claramente, né? Na ambulância, a Acho que chance não, ia né? ser muito... Mas na minha cabeça, depois que eu acordei, tipo, eu falava assim, aconteceu isso. Aí a galera falando, não aconteceu nada. Eu passei Nada dias que eu- assim. Sério? Dias perguntando realmente assim. É. Não, mas tal pessoa veio aqui no quarto. E eram celebridades. Inclusive. Ah, gente. Quem que era? Conta pra gente. Ai, meu Deus. Não, dá até vergonha, tá? Mas assim, a gente tem que rir, né? Não, temos Depois que rir, de tudo, porque- desculpa exato. te interromper. A A gente tem que rir, mas assim, durante alguns dias eu achei que, assim, eu tava com o Silvio Santos. Meu Deus. Pessoas desse tipo, tá? Família do Silvio Santos, que ia pro meu Gente quarto, do sabe? céu. Pessoas desse nível. Gente simples. Aquela coisa que você vai perguntar se é verdade, até dá vergonha de perguntar. Veio a Silvio Né? Santos aqui? Gente, mas Foi. ontem à noite ele tava aqui no meu quarto. conversou sabe? comigo. Poxa, Você não viu? então, eu ficava indignada, porque nisso eu estava na UTI ainda. Eu não estava na CT, então eu vou ficar sozinha durante a noite. Vocês estavam aqui, vocês não viram? Gente, eu ficava indignada, sabe? Gente. Na minha cabeça foram dias, assim, mas depois eu descobri que foi, por exemplo, um dia. Que foi aquele processo de quando a gente tá acordando mesmo. Eles falam que quando afeta o fígado, a gente tem muita confusão mental. Muita. É. E aí depois... Tá, e você chegou no Isso, hospital, é. não tomou sopa. Coitada. Chegou no hospital de transplante. Aí a equipe de lá viu que tava muito grave, meu quadro. E aí eles conversaram com a minha família, né? Já chamou na salinha triste lá e falaram pra minha família, o quadro dela é muito grave. E aí vai precisar de um transplante de emergência. E aí eles falaram assim, a família foi minha irmã mais velha, né? Meu padrasto, minha mãe e meu pai. E aí eles falaram assim, não, então vê o que precisa, a gente tá disposto, né? A doar a parte do fígado. E aí eles falaram, não pode ser parte, porque não vai dar tempo de regenerar pra salvar a vida dela. E só a parte não vai salvar.
É importante explicar que o fígado, ele se regenera. Então, a gente Exato. pode doar em vida, um dos órgãos que a gente pode doar em vida é parte do fígado, né? Mas eu imagino que na sua condição, não. Porque quando a pessoa ainda tá estável e recebe essa parte do fígado, ainda tem um tempo para ele se regenerar e ela ficar bem. Mas no seu caso, por exemplo, Não dava. você E também precisava... não dava tempo de fazer todos os exames com a minha família. Pra ver quem era compatível, quem tava bem de saúde, pra doar, enfim. Entendi. Não dava tempo de nada. Tá. Tem que ser de emergência. Mas primeiro a gente vai fazer um teste, né? Pra ver se o cérebro dela ainda tá tendo atividade. Porque se não tiver, não tem o que fazer. É só desligar os Nossa. aparelhos que não tem mais o que fazer. Uhum. E aí eles fizeram esse exame, né? E aí tava tendo atividade ainda. Eles falaram, então, daqui pra frente a gente vai colocar o nome dela em primeiro lugar, na fila. Prioridade. Porque tipo assim, total emergência, ela só aguenta 48 horas. Se passar desse tempo também, nem adianta mais chegar ao órgão que não vai resolver. E aí, nesse dia... e aí a família ficou como, né? Desesperado. Sim, imagina. E aí eles foram embora pra casa, né? Porque quando tá na UTI, eles não ficam Não pode lá. ficar. E aí quando foi, acho que domingo, que foi dia 27, e aí chegou o Quanto novo tempo órgão. depois? Isso foi na sexta. Você aí tinha foi 48 sábado, horas, foi então sábado, chegou no domingo. limite. No limite. E aí chegou dentro das 48 horas, e aí eles ligaram pra minha família, ó, vem pro hospital que chegou o órgão. E aí a gente vai fazer o transplante. E aí chegou, aí eles fizeram o transplante, mas mesmo assim ainda teve algumas complicações, porque o que chegou era de um homem, né? E era muito maior do que o que cabia no meu abdômen. Tá. E aí só que não dava tempo de fazer nada. Falou, vamos colocar esse pra salvar a vida dela. Depois a gente vai resolvendo os novos problemas que surgirem. Que surgirem. E aí colocaram esse e fecharam, né, o abdômen. E aí depois tava muito apertado. E aí necrosou uma parte. Nossa senhora. Aí eles tiveram que abrir. Tranquilo. Não, tranquilo. Eles tiveram que abrir, cortar a parte necrosada. Nossa, meu Quanto Deus. tempo depois? Aí. Não mas lembro. Dias. Ah, deve ter sido, né? É. Tudo seguido. E aí eles cortaram a parte necrosada, aí fechou de novo, aí depois vinha outras complicações, tanto que nesse espaço que eu tava internada nesse hospital do transplante, eles abriram 4 vezes o abdômen. Meu Deus. E aí prejudicou muito a parede abdominal. Aí eles falaram pra minha família, ó, ela tipo perdeu os músculos do abdômen, né? Então, E ela vai contar daqui a pouco que ela engravidou, né? É. Mas tá, vai, vamos esperar, vamos segurar a emoção. aí falou assim, vai precisar colocar uma tela, né, no abdômen e tal. Mas como agora ela tá muito fraca, ela não vai resistir a abrir de novo. Tá. Então vamos esperar ela se recuperar, ganhar Uhum. peso e tal, ir pra casa. E depois, quando ela estiver bem, a gente remarca e tal e faz de novo, interna. E aí faz essa cirurgia pra colocar a tela. E aí eu fui pra casa, aí fiquei, né, internada todos esses dias em recuperação. Só que, Você se assim, lembra quantos? acho que eu fiquei um mês. É. Que eu fui embora Fala no bastante, Natal. É bastante. Então, Fiquei um mês. Eu achava normal ficar um mês internada depois do transplante. É Menina, bastante. Eu chorava E aí? todo dia. Não, então, porque eu pensava, eu fiquei também. Fiquei Aham. 31 dias internada. Deve ser normal, gente. Não, e assim, você tinha Depois- bebês? Não, então, mas depois se você vê as pessoas transplantando, quem consegue esperar numa Não, boa e fica tal, uma semana. 5 máximo. dias tá indo embora, 6 dias tá Sim. indo embora. É. Poxa. É verdade. Eu fiquei Né? 15 dias, mas eu tive uma rejeição no 4º dia. E aí eu fiquei mais por segurança, né? Pra tomar medicação e Sim. tal. Mas eu tava me sentindo bem, 15 dias. Mas o normal Então, ainda uma mais quando é semaninha. doação em vida. Estão indo pra Rapidinho. casa já. Então, aí quando eu tava acordando, né, voltando do coma, aí eu perguntava pra minha família se tinha acontecido as coisas. Na sua cabeça! Você também recebeu Coisa que visita tá- de famoso? Não. Poxa. Poxa, foi Mas na minha exclusivo. cabeça aconteciam muitas coisas. Ai, meu Deus do céu. Os Conta delírios uma. são- os delírios Conta uma são- pra gente. Não dá pra contar. A pior foi que eu sentia muita sede. Tá. Só que aí na minha cabeça tinha uma garrafa amarrada na minha perna. Amarrada? Ah. Quando eu tava voltando, eu me debatia muito. E aí eles me amarraram. Eles Tá. amarraram as 2 mãos.
E aí eu tava com aquela... Tipo assim, acho que eu tava muito inchada e eu sentia a minha perna muito pesada. Então, na minha cabeça, tinha 2 garrafas. Uma garrafa de água amarrada em cada perna. E você queria pegar. Tadinha. Pra beber água, você tava com só sede. que assim, eu não falava, né? Não saía a voz. E aí, a minha família tava lá, minha irmã, meu pai. Aí eu ficava falando que eu quero água, mas eles não entendiam. Ficava uma conversa muito doida. Comigo também. Sério? Eu tinha certeza que eu tava falando. Aí eu apontava pra minha perna. E assim, tipo, pegar... Poxa, gente, Pega eu a tô água que com tá na minha sede, perna. né? Gente, mas sabe que depois do transplante eu acordei morrendo de sede e não podia tomar água. É. Nossa, que tristeza. Pra vocês, acho que é mais, né? Não podia, porque a medicação que a gente toma, pelo menos transplante de rim, né? Então, É muito forte. E aí, se você toma, você vomita. Você não pode tomar nada de água. E aí eu ficava, pelo amor de Deus, me dá água. Eu não posso te dar água. É horrível essa sensação. Nossa, demorou muito tempo pra mim tomar água. Muito, porque era eu meu acho sonho, que era meu a sonho enfermeira tomar. falava que era por questão de que eu não ia conseguir engolir. E aí eu ia Broncoaspirar, né? engasgar. É. Ah, tá. Eu Uhum. também. Ia Porque aspirar, passa muito né? tempo entubada, É né? entubado, né? Dá uma aí calorzinho você- de o garganta. risco Foi, de e aí- broncoaspiração, né? E aí depois... Aí eu fiquei ainda uns dias na UTI, aí depois eu fui pro quarto. E aí tudo que eu falava, aconteceu isso. Não, aí eu sonhei que meu pai... A minha madrasta tava lá, sendo que ela nem foi. Sei que minha madrasta tinha ido lá e o enfermeiro queria ficar com ela. Nossa. E aí meu pai começou a brigar com Imagina, ia acabar o E ela- casamento do seu pai. E ela nem foi lá nenhum dia. Meu Deus do céu. Que doido. Aí depois que eu fui pro quarto, aí meu sonho era andar. Era levantar da Tá. cama, porque as costas doía muito. Aham. Eu falava, eu quero andar, quero levantar da cama. Ah, não pode. Nossa, demorou muito tempo pra poder Mas levantar você da cama. não podia ou não conseguia? Não, eles falavam que eu não podia levantar. É porque eu passou um bom tempo sem poder, mas depois eu não conseguia. Não conseguia levantar? Não, eu na verdade eu demorei tanto pra ir embora porque eu não tinha, eu perdi toda a minha força muscular. Porque Nossa. também, né, Não dizem dava que pra... E aí eles levavam papel e caneta pra mim ficar treinando. fazer, porque eu não conseguia nem pegar a colher. De tanto tremer? Não de sei. força? Tipo, não tinha força. Você pegava assim, ó, ia pra todo lado, menos pra boca. Caramba. Sabe o que eu percebi dessa questão de força, inclusive? Porque eles dizem que tanto a questão do fígado e tal, mas assim, por exemplo, no caso de quem passa muitos dias entubado e tal, o pulmão ele pega toda a força muscular que a gente tem, né? E toda a massa magra. Então, passar dias na UTI, passar dias deitado, você realmente perde toda essa força. Eu fui descobrir, a gente fica naquelas camas, né, que tem os botõezinhos, assim. Uhum. Eu achava que não funcionava o botão. Porque eu tava lá, apertava. Você não conseguia ter E não força pra mexia. apertar o botão? Aí eu acho que 2 dias antes de eu ir embora, eu apertei o botão. Gente, olha, a cama tá funcionando. É. Não, Paula, ela funciona, sabe? Nossa. Então, Você assim, fez fisioterapia também? muita. Aquela que muita. coloca a máscara na... Nossa. É meu trauma isso. Nossa, muito ruim. Gente, sério. Você não fez? Olha, eu Não. não conhecia a sua história, mas assim, é muito parecido, assim, o limite que o corpo chegou, sabe? Realmente chegou, né, literalmente no limite, porque eu tô ouvindo você falar, é muito, muito parecido com Nossa. o que eu passei e realmente chega uma hora que você fala, não vou conseguir, não vou conseguir. Não vou dar conta. Eu lembro de um dia sentar lá e chorar e falar, eu não vou conseguir voltar a andar. Eu não tinha força, eu não tinha força pra andar, de andador, assim. É. Uma distância de 3 metros da cama até o sofá, eu não conseguia andar. Eu também, quando eu fui andar a primeira vez, eu nem respirava. Ou eu respirava ou mexia a perna. Caramba. Aí a enfermeira, você tem que respirar. Não dá. Não dá uma coisa ou outra. Então, aí movimentaram aquele hospital inteiro. Tinha uma fisioterapeuta, assim... Todos, né? Claro. Que essas pessoas são anjos, né? Sim. Essas equipes. Mas, assim, ela... Paula, você vai andar. Nós vamos dar um jeito. Você vai andar. E ela... falava, não, eu tenho, sabe, aquelas bicicletinhas, assim, tal, eu vou achar pra ela. Eu sei que aí, ai, meu Deus, eu não achei. Eu sei que um dia ela entrou no quarto, ela falou, rodei esse hospital inteiro, mas eu Achei. achei. Você vai Nossa. treinar, você vai fortalecer essas pernas, porque era assim. Acho que Você 3... ainda tinha 2 cortes, né? O da cesárea e o da... Então, 1000 complicações. Então, mas nesse momento, você teve os bebês, foram pra UTI. Depois de quanto tempo que você, de fato, foi transplantar? Foi 8 dias. Foram 8 dias. 8 dias. Você Mas- também entrou em lista em prioridade? Sim. Tá.
na sexta-feira eu já fui pro coma, né? Os meninos tinham nascido na terça. Na sexta eu entrei e aí já conseguiram a vaga aqui, né? Porque eu tava no interior. Conseguiram a vaga aqui. No sábado eu já cheguei aqui em lista, já, né? Só para preencher os papéis, mas assim, a médica que me recebeu também já falou pra família, assim, vai entrar em prioridade, né? Com os exames que a gente tem, com o painel dela, ela vai entrar em prioridade. E aí, eu ouvindo você contar, é muito parecido mesmo, porque eu falo que... sempre falei isso, sabe? Desde de quando eu acordei, eu falo assim, porque todo mundo vem, né? Depois, assim, naturalmente, poxa, você é uma guerreira. Você é uma... Eu falo, não. Guerreira foi minha família que aguentou passar por isso consciente, né? Sim. De ouvir a notícia, de ter que esperar. Você não tem o que fazer. A sua única opção é ter fé. É a única. E aí chegou o transplante em quanto tempo depois? E aí, a médica falou pra eles que eu tinha, no máximo, 72 horas. Então, Nossa, tinha um pouquinho mais. E aí, chegou assim... Eu cheguei no sábado, ainda foi... Passaram as 72 horas, ainda foi no dia seguinte. Nossa. Os meninos são do dia 29 e o meu transplante foi no dia 6. No dia 6 de junho, Dia Mundial do Transplante. Fui descobrir isso só no ano seguinte. Uhum. Quando eu fui completar meu primeiro ano. E aí você acordou, como foi? Quem te contou que você estava transplantada? Então, eu acho que várias pessoas, né, me contavam. Eu lembro muito de uma cena, assim, eu lá na UTI, que eu tive também uma intercorrência, uma trombose na veia porta. Então, também voltei para reop, sabe? E aí, quando eu acho que eu fui acordar em definitivo, eu lembro, assim, do rosto da minha médica, sabe? Falando assim, Paula, que até então era uma pessoa que eu não conhecia, Sim. claro, né? Paula, eu sou a doutora Uda, você tá num hospital aqui em São Paulo, você conhece São Paulo, sabe? Né? Tentando... Você fez um transplante de fígado. Eu lembro disso, mas assim, você lembra disso, fecha o olho. Passam-se horas, dias, não sei. Aí depois eu lembro que eu acordei entubada ainda. Então, eu ainda não tinha sido estubada. Então, sabe aquela sensação assim, ó... Eu acho que eu via água, eu queria água. Eu achava que eu pedia e ninguém me entendia. Né? Tá. Eu tentava falar com o meu marido, com a minha mãe, né? Com meus pais, né? Minha irmã, que estavam ali. E ficava brava, porque ninguém entendia. Claro, né? Naturalmente. E aí, quando eu fui pra CTI, já estubada... Né? E já tinha se passado aí, eu fui ali pelo dia 13, 15 de junho pra CTI. Até então tava no UTI. E eu ainda passei assim, ó, que eu me lembre de uns 2 a 3 dias. Mas o que eu transplantei mesmo? Foi o rim? Não, Paula, foi o fígado. Ai, meu Deus. Aí passava, foi rim. Porque é mais E comum, nesse período né? você não via seus bebês? Não, eles estavam na UTI, Mas lá eles no estavam... interior. Isso que eu ia perguntar. Você Na tava em São verdade, assim, eu Paulo. moro em Leme, aqui no interior, e eles nasceram em Araras, que é uma cidade vizinha, por conta de UTI neonatal mesmo, né? Eu fiz todo o meu pré-natal em Araras já, planejando o nascimento lá por conta de ter UTI, de ser gemelar e tal, né? Que já esperava que eles fossem ser um pouco prematuros. Então, a família em Leme, eles em Araras e eu aqui, em São Paulo. Nossa. E aí, a família toda se desdobrando pra... Eu não fiquei nenhum dia sozinha, desde o dia que eu fui pra CTI, que era permitido ter acompanhante, eu não passei nenhum dia, na verdade, nem uma hora sozinha, sabe? No final da internação, quando você já tá melhor, assim, mais confiante. Não, gente, pode ir. Vai tomar um café, vai almoçar. Não. Nós vamos ficar com Eu não queria ficar sozinha, por nada. É? Não, mas eu já tava assim, numa Nossa, fase, eu mandei olha... todo mundo embora. Eu imagino. Eu Chega não uma queria hora mais que, né? ninguém. Mas eu também não queria visita. Eu falava pra minha mãe. Você queria eu só também, os só minha próximos, mãe, meu né? pai e minha irmã. Eu também um colega só eu aceitei, porque eu também não... Sim. É um momento muito íntimo, né? Não tem como. Eu tava extremamente debilitada e assim, fisicamente acabada, que eu me lembro da primeira vez que eu entrei no banheiro, andando, assim, no andador, pra tomar banho, porque até então eu ia na cadeira de rodas, só tomava banho na cadeira de rodas. Quando eu entrei com o andador, que eu vi o espelho,
eu me assustei, assim, eu não tenho fotos, eu tenho uma foto, eu acho, desse período. Desse período. Que eu, assim, eu fiquei brava com todo mundo nesse dia. Eu tô assim e ninguém me fala o rosto. Não sei que cor é aquela, não é uma cor, né? Não tem nome. A pele escamada inteira, a boca machucada, assim, o olho amarelo. Né? E aí o médico, eu lembro de um dia ainda, que o médico entrou no quarto e falou, nossa, seu olho tá tão melhor, já eu... Gente, melhor? Isso é o melhor. Eu fiquei revoltada naquele dia, assim, por alguns segundos, claro, porque eu falo que eu passei meu pós-operatório, assim, em estado pleno de gratidão. Porque foi uma... realmente, né, nós somos sustentados por Deus e por todos que estiveram conosco, porque, assim, apesar de tudo que deu errado, porque muita coisa deu errado no pós também, muita coisa deu errado, era assim, era tanto amor, tanta oração, tanto, sabe, era bênçãos mesmo que eu recebi ali dentro do hospital, das pessoas, das mensagens, que, assim, eu fiquei assustada quando eu saí, porque eu falava, não, gente, mas então, foi grave. A cada Paula, minha mãe, tal pessoa mandou uma mensagem pra você, tal pessoa. Eu fiquei sem celular o tempo todo, né? Tal pessoa. Aí quando eles assim, não, Paula, enquanto você tava esperando, tal pessoa veio te visitar. Eu tinha morado uns anos aqui em São Paulo, né? Tá. Então, assim, bastante gente também, fiz faculdade aqui. Tal pessoa veio te visitar. Gente, pera. Não, então, realmente, eu acho que eu quase morri, sabe? Então, tava assim. Mas o Silvio Santos foi. Eu tenho certeza Né? que ele Assim, foi, exato. que eu participei, inclusive, de gravações de novelas. Meu Deus do céu! Ai, meu Deus. E essa era a parte que a gente ria. Eu acho que também a gente tem que tirar o extrato positivo disso tudo também, né? Que nem a gente tá contando histórias que deve estar falando assim, nossa, mas vocês estão dando risada. Sim, a gente tá dando risada porque passou, aconteceu, estamos aqui. Você vê que bonitinha ela contando. Pra contar histórias, exato. Nossa, mas eu chorava Inclusive, muito. Mi, conta pra gente como foi ser mãe, né? Eu não sei se foi um desafio pra você, como foi, tá sendo. Ai, ela vai virar referência, viu? É. Porque muita gente associava a minha história à gravidez pós-transplante. Ah, tá. Então, muita gente me procurava assim, e aí, como foi e tal? Gente, não, eu não posso falar sobre gravidez pós-transplante. Então, você vai virar Conta pra referência, gente. viu? Então, eu sempre quis, né? Eu Tinha te queria falado ter em algum filho. momento que você não poderia? Então, a minha família falava. Ah, a família sempre fala. Falava que eu não podia ter filho. E aí eu ficava assim, por que não? Uhum. Porque eu tive no fígado, né? Mas o útero tá Tá tudo tranquilo. bem? É. Uhum. E aí a minha preocupação era em questão da tela. Porque eu pensava assim, Do abdômen. vai esticar. Inclusive, eu já tinha perguntado pro médico. Se eu engordar e a tela esticar, depois ela volta pro lugar? Aí a resposta é a de sempre. Não sei, né? A gente vê. Quando acontecer, a gente vê. Jura? Gente, que ótimo! Não é maravilhoso? Que médico tranquilo. Não, muito. Que eu achei que ia ser não engorde. Tem uma vida saudável. Não engorde. Mas, assim, durante a internação do transplante, eu não comia. Eu não comia nada. E aí os médicos, inclusive, eles falavam pra minha mãe, traz qualquer coisa só pra ela comer. Pode entrar qualquer Pra coisa o aqui que ela dentro, só aceitar. pra ela comer. O que ela quiser em casa, dá pra ela, só pra ela comer, porque eu saí muito magra. Então, tipo, eles sempre liberaram essa questão de comida pra mim, porque, não, ela já nem come. Se a gente for proibir, então... Então, e aí, eles falaram assim, não sei. Quando acontecer, a gente vê. Tá. E aí, beleza. Aí eu ficava pensando, vai doer, né? Porque eu sempre senti dor, muita dor no abdômen. E aí eles falavam, é por causa da tela, às vezes enrosca algum nervo, então por isso que dói. Eu pensava, poxa, imagina quando minha barriga crescer, vai doer muito. Quando você engravidar? Aí minha família falava, você não pode engravidar, porque não sei o quê. Enfim, cada um tinha seus motivos. Tinha sua... Aí eu falava assim, não, eu posso. Minha filha, se Deus quer... né? Pra Deus nada é impossível. Exato, E aí, quem somos nós? Eu falava isso pra Deus, né? Eu falava assim, Deus, um dia eu quero viver isso. E aí, não foi planejado, mas eu sempre quis. E Mas aí, Deus planejou. Eu queria... Foi por você. Eu queria que viesse antes dos 35, porque eu pensava... as pessoas falam, né? Depois de 35 é mais arriscado. Então, a minha já vai ser arriscada. Então, vamos fazer menos arriscado? E aí veio... E aí, nossa, eu fiquei muito feliz. Muito feliz, porque é como se você pensa assim, poxa, Deus tá me olhando, sabe? Sim, quando você vê seu sente... positivo, você sabe, Deus tava lá, né? Deus tava vendo. Sim. E aí veio,
E aí eu fiquei muito feliz. E foi muito tranquilo. Eu não Foi sentia super tranquilo? nada. Eu não ficava Jura? enjoada, não sentia desejo, não tinha nada, nada. Minha barriga cresceu bem pouquinho, eu quase não engordei. E aí foi tudo tranquilo, mil maravilhas. Mas, aí um mês antes, eu tinha perguntado pro médico. Eu até, inclusive, no meu Instagram, tinha feito um post. Eu pesquisava sobre gravidez, só que tem quase nada. Quase nada de gravidez então. pós-transplante. Ou porque as pessoas tiram da cabeça que não pode, ou porque, né? Ou os médicos também não tá muito afim, né? Exato. Então, E aí, quando eu perguntei pra ele, eu posso engravidar? Aí ele falou assim, você quer? Eu falei, quero. Ele, quanto? De 0 a 10? Aí eu falei, 9. Era 11. Era 9. Aí ele falou assim, poder você pode, mas você tem que ter consciência de que se acontecer alguma coisa, a gente vai salvar a sua vida. Tá. Não importa o que aconteça, a sua vida é prioridade pra gente. Então já fica com isso na sua cabeça. Uhum. E aí, beleza. Aí eu falei, porque minha família fala que eu não posso e tal. Ele falou assim, não, você pode. Em questão a rejeição, aos remédios, não vai ter problema. E aí foi super tranquilo, até chegar no finalzinho. Aí quando foi... Eu não lembro quantas semanas tinha dado, mas tava quase 30. E aí um dia eu tive coceira, muita coceira. Ai, meu Deus. E aí eu falei assim, não. Eu já tinha tido isso numa rejeição, né, uns anos atrás. Eu falei assim, não, Deus, é horrível ter coceira. Nossa, é a pior coisa do mundo. E aí eu fui na maternidade, né, do pronto-socorro da maternidade, aí fizeram os exames e falaram assim, tá tranquilo. Pode ser por conta da gestação mesmo, que dá coceira, né, cresce a barriga, enfim. Estica a pele, Acontece né? um monte de coisa na gestação. Então, pode ser por causa disso, né? Pode ser por causa da gestação e tal. E aí, eu só senti aqui no peito e na cicatriz. Que gostava muito. E aí, beleza. Aí, foi melhorando. Aí, falou, toma antialérgico. E eu já não usava... Eu já nem uso nada. Tipo assim, perfume, essas coisas. Tudo eu uso hipoalergênico. E aí, passou. Melhorou. Ficou alguns dias. Aí, os dias que tava muito calor, eu sentia coceira. Mas aí, passava. Aí, tranquilo. Aí, deu 30 semanas, meu pé começou a ficar inchado. Mas normal, né? Então. Normal. Aí passou, aí quando eu acho que eu tava com 31, por aí eu comecei a ficar amarela. Aí eu vi que o meu olho tava amarelo, tava ficando amarelo. Só que aí sabe quando você pensa, não, coisa da minha cabeça, né? Não tô vendo. Tô vendo. É. Porque eu É tenho um essa reflexo. neura, né? Eu sempre olho. Falei assim, porque eu já fico desesperada. Aí eu sempre olho, tipo, ver se meu olho tá amarelo e tá, tá ficando amarelo. Aí eu falei pra minha mãe, né, vamos comigo, né, no pronto-socorro. E aí ela falou assim, eu já tinha notado que ela falou um pouco amarela. Eu pensei, vai que é a luz, né? Às vezes a gente tá num ambiente, A gente tentando driblar. vai que, né? Só aquele dia. E aí os exames estavam dando alterado. Da bilirrubina, Da função né? hepática. Primeiro foi da bilirrubina, né? O TGP tava normal, mas a bilirrubina tava dando alterado já. E aí, beleza. Aí eu tava em um hospital, isso. E aí nesse hospital não tinha obstetra. Aí eles falaram assim, a gente vai te internar, né? Pra você ficar aqui, mas aqui não tem obstetra. Então, ou a gente pede pra um obstetra vir pra cá, pra te avaliar, ou a gente procura um outro hospital e te transfere. Uhum. E aí, beleza. Aí acharam outro hospital que tinha os dois, que tinha o obstetra e o hepato. E aí eu fui transferida para esse hospital, aí lá eu fiquei internada. Aí fizeram alguns exames, aí tava tudo bem com o bebê, tudo bem comigo, só a questão da bilirrubina, né? E eu tá amarela. E aí o médico, o hepato, falou assim, pode ser uma Esteatose hepática, que acontece geralmente na gravidez, né? Não por causa do transplante, poderia acontecer com qualquer pessoa, qualquer grávida pode acontecer. Mas vamos tratar, você toma esse remédio aqui e tal, e vai pra casa. E aí eu fui pra casa, e aí um dia... aí já tava... Deu 33 semanas, e aí eu acordei de madrugada, aí eu vi que saiu o tampão. Nossa, com 33? Com 33. E aí depois... estourou a bolsa. Aí começou já todo aquele líquido sair. E aí eu liguei, né, pro meu namorado, que ele não tava em casa. Aí eu falei assim, estourou a bolsa, né, a gente precisa ir no pronto-socorro. Bem de manhãzinha isso. Aí a gente foi. E aí chegou lá, fiquei esperando, né, super aquele tempo, né, ótimo de pronto-socorro.
E aí elas falaram assim, a gente vai te internar, tipo, não tá tendo dilatação, não tem nada, tá fechado o colo do útero, mas a gente vai te internar pra acompanhar, né, porque você tá perdendo líquido. E aí a gente vai fazer um exame pra ver se é só líquido ou é realmente a bolsa que estourou. E aí eles fizeram esse exame e aí era realmente líquido da bolsa, né. Aí ela falou assim, a gente vai te internar. E aí eu fiquei internada, aí a obstetra conversou comigo, ela falou assim, daqui você só vai sair com o bebê. E aí aí ela falou assim, pode vir, a gente vai esperar completar 36 semanas. E aí quando der 36, a gente induz o parto. Ou ele pode vir antes sozinho. Tá. Aí tranquilo. Tranquilo. Não, eu tô Tranquilo, achando você tem uma a palavra pessoa tranquila. Imagina, nesse momento, tranquilo. Tranquilo. E amarela, vai, tranquilo. Então, Tranquilo. exame alterado, tudo, mas eu tô tranquilo. Tranquilo. Quem já tinha passado por tudo que ela passou, um Tranquilo. parto. E E aí você ficou no hospital esse tempo? fiquei internada. Aí no E aí outro quando o dia, Raul falou, tá na minha hora. Aí no outro dia, de noite... Ele esperou ou não? Não, Não, não fui quis internada esperar nesse as dia. 36. Aí no outro dia, já comecei a sentir a contração de noite. E aí eu tava sentindo uma dor, só que eu não sei como é, né? No que engravidei. Nunca tem, a gente só sabe, né? E aí eu falei assim, vou contar, né? Pra ver de quanto tempo tá dando. Aí tava dando de 10 em 10 minutos. Aí eu chamei a enfermeira, falei, tô sentindo uma dor. E ela vem de 10 em 10 minutos, depois passa. Aí ela falou, vou chamar o obstetra. Aí ele foi lá, aí ele fez exame de toque. Aí ele falou assim, você já tá com 5 de dilatação. Vamos descer pra sala, né? De pré-parto. Aí a gente desceu e aí fiquei lá deitada, né? Aí ela falou assim, fica aqui deitada e tal, que daqui a pouco vai vir algum médico. Aí vem aquela hora de troca do plantão, sabe? Nossa. Daqui a pouco vira horas, né? Sim. E ela em trabalho de parto. Tranquilo. Tranquilo. É um momento O nome do tranquilo. episódio vai ser Tranquilo. Só que não. Entre parênteses. Eu tava tranquila, Eu né? tô Porque eu achando pensava assim, assim, incrivelmente tranquilo. eu tenho que ficar tranquila pra eu prestar atenção no que tá acontecendo no meu corpo, né? Sim. Porque Mas quem consegue eu ter estudei- essa consciência Essa neste tranquilidade, momento? exato. É que eu estudei na escola YouTube. Eu falei assim, eu tenho que prestar atenção no meu corpo. Então, Isso. quanto mais tranquilo eu tiver, eu vou saber a hora que o bebê estiver saindo, né? Tá. Se não tiver ninguém aqui, o pai segura o bebê. Gente, Que pessoa tranquila. pessoal que tá assistindo tá tipo assim. Gente. Aí, eu pensava isso na minha cabeça, né? Vamos manter a calma. Então, aí eu queria muito parto normal, porque na escola YouTube que eu estudei, o parto normal seria melhor, né? Menos intervenções. Escola YouTube. Aí, beleza. Aí a equipe médica não tava lá, não aparecia. E aí vindo as contrações. Aí eu falei pra enfermeira, eu não teria que estar andando, fazendo uns exercícios e tal, pra dilatar mais rápido? Porque eu vi na escola YouTube. Sim. Aí e eu tinha preenchido aquele papel, como chama? Do que você quer no seu parto. Plano de parto. Isso, eu tinha feito um Eu plano não de sabia que parto. existia isso. Ah lá, eu nem Até sou mãe, hoje. já sei que. Com certeza não fui eu que preenchi o meu. E aí, tudo que eu preenchi lá não aconteceu. Oh, meu Deus. Mas tranquilo. Tranquilo. Aí, quando a médica chegou, ela me mudou pra outra cama, na frente daquela. E ela só falou assim, fica deitada. Eu falei, mas você não tinha que estar fazendo exercício? Aí ela falou assim, eu acho melhor a gente ir pra cesárea, porque o bebê fez cocô e tal, e é melhor ir pra cesárea, mas tava saindo um líquido amarelo. E na escola YouTube fala que o cocô é verde, né? Não sei. Eu fiz isso. E aí? Aí ela falou assim, você quer ir pra cesárea? Eu falei assim, não, vamos esperar mais um pouco. E aí fiquei lá tendo contrações e tal. Aí ela deu a bola, falou assim, fica Na bola. sentando aqui na bola. E aí ela falou assim, vamos colocar o sorinho, né, pra dilatar mais rápido. E aí colocou. Aí, essa hora é triste. Por quê? Porque aí vem começou. as contrações, tipo, muito forte. E muito rápido. Não dá nem tempo de se descansar. Só que eu tava tão cansada. Tipo, eu fiquei o dia inteiro em trabalho, Trabalho de de parto. parto. E aí, na hora que dava uma pausa, eu já cochilava. Nossa. De tão cansada que eu tava. Tipo, meu olho fechava sozinho. E aí vinha a contração, aí você acorda. E aí... não, nada. Aí ela falava assim, vamos pra cesárea. Ela insistiu muito. Vamos pra cesárea.
E aí depois já era umas 4 horas da tarde isso. E eu tinha descido 5 horas da madrugada. Nossa senhora. Aí eu falei assim, aí eu já não aguentava mais. Aí eu falei assim, tá bom, então vamos pra cesárea. E aí aí levaram lá pra sala, né, de cirurgia. Aí fizeram o parto e tal. E aí foi a hora triste. Tipo, quase igual a sua. Que aí eles falaram, eu quase não vi o bebê. Eles só colocaram o bebê, tipo, pra tirar foto e já levaram ele. E aí eles falaram assim, ó, ele vai pra UTI e você também. E aí eu só ficava rezando, falando assim, Deus, só que Cheguei ele fique até bem, aqui, que ele fique bem, só cuida do meu filho, Né? Até agora. que eu aguento. E aí eu falei pro bebê, falei assim, ó, fica de olho nele, né? Também pra ninguém roubar ele. Gente, a gente vira... A gente não sou mãe, mas diz que vira mãe e você tem essas, Sim, né? é umas loucuras. Assim. Inclusive, o nome dele é Juan, Isso. não Raul. Eu falei Raul, mas é Juan. Isso. E aí eu fui pra UTI, só que eu já fui chorando, porque eu já sabia o drama que eles iam fazer. Porque ia ser transplantada. Primeiro que a gestação toda já foi difícil, porque nenhum obstetra queria me acompanhar. Ai, gente. A hora que eu falava, eu sou transplantada, eu aí imagino. eles, procura outro, porque eu nunca peguei Procura um alguém caso desse. especializado. Gente, fica Como aí uma se existisse. oportunidade Exato. para as pessoas especialistas em obstetras e tal, se especializem em mulheres transplantadas, não é, gente? Sem dúvida. Tá aí um Sem nicho. dúvida. E aí o Poxa. médico da equipe, ele também tava super tranquilo, não trocou remédio nem nada. E o médico estava tranquilo. E eu falei pra ele, você tem alguém pra me indicar? Porque eu não tô achando obstetra, ninguém quer me acompanhar. Aí ele falou assim, mas eu não entendo por quê. Você tá bem, tá tudo bem. Normal, É só passar na consulta. Enfim. E aí eu fui pra UTI e aí lá já começou todo o drama, porque eles queriam que eu ficasse na UTI lá, tipo, dias. E aí eles falaram, aí começou a alterar a função do rim. E aí chegou um médico lá falando assim, ó, seu rim só tá funcionando 50%. Aí eu, pronto. Já Pronto, vamos agora. botar uma Pronto, hemodiálise já aqui, vou. né? Já vamos... Já vou. E aí eles me colocaram numa UTI que eu não tinha nem separação. E várias outras pessoas, assim, muito mal. E poxa, você eu tava consciente, né? Eu Assim, consciente. poxa. Era só pra mim queria estar ver seu num bebê. estado de comemoração. É. E aí, nossa, eu chorava muito. Eu chorava, me tira daqui, pelo amor de Deus. Não, você não pode sair daqui porque tá alterada a função do seu fígado, do seu rim. Eu falei, não, mas é assim mesmo. Aí ele, não, Eu sua vi no plaqueta tá YouTube. muito baixa. Eu falei, não, mas tá tudo bem, é assim mesmo. Chama um hepato que você vai ver que tá tudo bem. Ai, porque no Era médico da hospital UTI. não tinha pessoa de transplante. Nesse hospital que você pariu, Tinha, mas ele não tava lá não quando tava tudo na aconteceu. hora. Ai, tá. Aí eu falei, não, mas tá tudo bem, é assim mesmo. Não, mas a gente não pode tirar você daqui. Eu falei, não, mas pelo amor de Deus. E aí eu tive que ficar lá, aí o bebê nasceu na quinta. Aí eu tive que ficar até sábado, até aparecer um hepato para ir me tirar da UTI. Aí tirou. Aí tirou, graças E a aí Deus. você foi ver E seu eu bebê? chorava, eu falei assim, eu quero ver meu filho. E Quero ver você meu não filho. viu? Eu não vi ele, Nesses eu só 2 vi dias? na hora da foto, né? Eu falei assim, eu não vi ele ainda. E aí eles foram, me tiraram, graças a Deus. Aí eu fui pro quarto, aí eu consegui ver meu bebê na UTI, mas ele ficou lá 26 dias na UTI. É muito triste. Nossa, eu chorava todo dia. Imagino, ir pra casa, né? Teve um episódio aqui, que eu não sei se vai passar antes ou depois de vocês, mas que uma mãezinha conta que ir pra casa com o bebê conforto vazio é... E voltar pra ver, né? Só pra ver no hospital e tal, é muito difícil, né? Sim. Mas Juan está aqui com a gente hoje, forte, sorridente, bonitinho demais, gente. Me conta uma coisa, gente, o papo tá tão bom, mas se deixar a gente ficar horas aqui, né? Mas Sim. antes da gente entrar no nosso citomegalovírus que a gente faz em todo episódio, que eu vou até falar o bordão, Paula, conta pra gente, você falou que você pode pegar os seus bebês no colo com 3 meses. Como foi essa sensação? A nossa história, então, foi, né? Aquele resuminho que eu contei. E aí foi assim. Como eles estavam pra lá. Eles estavam em Araras. Eu aqui em São Paulo. E aí eu fiquei, que eu me lembro, 31 dias no hospital. E aí saí com a condição de que eu permanecesse aqui em São Paulo. Porque eu estava ainda fazendo tratamento, recebendo medicação endovenosa e tal. Então a médica falou, eu te libero pra casa, mas você tem que permanecer aqui. Aí, e os meninos internados na UTI também, naquele esquema, uma visitinha por dia, né, e tal. E eu não podia ir lá.
Aí que é a longe, gente- né? De São São Paulo. 200 quilômetros, É, né? não é longe, mas pra ir exato, voltar, né? Exato. Uhum. E ela realmente tinha falado, você tem que estar aqui. E eu tava super naquela rotina ainda de ir pro hospital todo dia, então realmente não ia conseguir fazer esse rolê. E tinha toda a questão de estar debilitada, né? De ter, ficar se expondo, expor as crianças e tal. E aí um dia a gente... a minha irmã chegou lá pra... Eu não lembro exatamente quem foi, mas chegaram lá pra visitar as crianças, porque um deles foi pro quarto. Né, um deles ficou mais fortinho e foi pro quarto, porque geralmente o bebê passa 2 dias, 3 dias no quarto antes de ir pra casa, né? Os neonatais. Aí falou assim, aí veio a notícia, ó, ele vai sair no sábado. Pedro vai pra casa no sábado. E aí me descabelei do tipo, tá, mas espera. Até enquanto ele tava no hospital, embora o coração Sim, em pedaços, ele tava lá. Então aí foi, a gente se organizou, e minha irmã e meu cunhado ficaram com ele lá em casa, lá em Leme. Arthur permaneceu internado e eu, meu esposo e minha mãe aqui, né, com a família dele também, é claro. E aí a gente comentou com a minha médica, né, assim, ele vai ter alta essa semana e tal. Ia ser num sábado a alta dele. Aí ela falou, pode ir lá ver ele no hospital, no dia da alta. Então foi a primeira vez, o Pedro com 39 dias, ele tava, eu fui lá pra Araras pra ver os dois, né? Aí eu falei, eu vejo ele no quarto e vou pra UTI pra ver o Arthur. E aí a gente tava assim, como eu falei, sabe, a gente tinha realmente vivido uma comoção. É uma cidade menor, né, um hospital relativamente pequeno, assim, tem acho que 4 quartos, a maternidade. Então, assim, foi realmente uma comoção muito grande e, assim, todas aquelas pessoas, especialmente as enfermeiras, os médicos, né, da UTI, foram as pessoas que cuidaram dos meus filhos nesse período. Então, assim, quando eu cheguei lá, eles tinham preparado uma festa no quarto, que legal. bexigas e tal. E tem até um vídeo, sabe? Eu chego assim, eu realmente tava assim, andando assim, né? Os passinhos. Devagarzinho. Bem debilitada ainda, mas assim, foi um dia muito feliz. E aí eles falaram que eu ia ficar no quarto com o Pedro, que eu ia poder ficar lá e ver o Arthur, né? Na UTI. E aí depois a médica da UTI trouxe o Arthur com o seu cilindro de oxigênio e tal. Pra gente poder fazer uma foto, nós 4 juntos, e pegar os dois ali juntos, né? Então, passei esse dia com ele, voltei direto do hospital pra cá, pra São Paulo, ele foi pra casa. E aí, quando a médica me falou assim, pode ir pra sua casa? E aí você vem uma vez por semana pra cá? Que aí eu vim uma vez por semana, né? Naquele início pra fazer exames e tal. Eu cheguei lá em Leme com 65 dias, né, de nascimento deles, né? Fazia 65 dias que eles tinham nascido. E aí, assim, com o coração grato e feliz. E aí, no dia seguinte, ligaram que o Arthur ia ter alta. Nossa, no dia diretamente da seguinte. UTI. Caramba! Então, ele saiu direto da UTI para casa, porque aí no final ele tava para ganhar peso, aprender a mamar, né? Porque então teve um trabalho assim multidisciplinar enorme. Então foi a primeira vez que aí a gente realmente pegou os dois, só a criança, sem nada, sem nenhum aparelho e pôde finalmente. Então tudo deu muito certo. E eles estavam já com mais de 2 meses, né? Então a gente passou os dois. Ele passou os 2 primeiros mêsversários dele na UTI, fizeram festinha lá também, mas assim, foi um dos dias mais emocionantes da nossa vida, né? Com certeza. Que eu lembro que eu acho que eles tentaram ligar, enfim, não fui eu que recebi a notícia, mas a hora que... Não, nós estamos indo agora buscar. Imagina fazer só. as fotos com eles, assim, mas eu ainda muito, muito debilitada também. Então, assim, o começo foi muito difícil, né? E aí, quando você parece que vai respirar, começam os outros desafios, né? Que aí o meu foi precisamente esse que nós vamos conversar agora. Exatamente. Bom, aproveitando então a deixa, a gente tem um quadro, como eu falei aqui nesse podcast, que a gente fala sobre o citomegalovírus. E eu sempre tenho o costume de falar para a câmera o nosso bordão, que é CMV, você não precisa ter para saber.
Então a gente vai ouvir as experiências de vocês, mas a gente já teve médicos que passaram aqui e explicaram de forma mais técnica o que é o CMV, por que ele acomete tantos transplantados, quais são os riscos, tá? Então convido você que se estiver assistindo, se você não assistiu esses episódios, o segundo episódio desse podcast com a doutora Tamires, ela explica bastante o que é o CMV, você pode voltar e assistir. Eu espero que você já esteja assistindo todos os episódios aqui desse podcast, que só temos histórias maravilhosas, Sim. certo? Conta pra gente então, primeiro, Mi, como que foi a sua história com CMV? Então, como eu tinha te falado, eu não lembro se eu tive ou Ah, é não. verdade, a Mi não lembra. Acho que ela E tava aí? naquele processo ainda do... Eu ainda olhei lá no prontuário, né? Que eu tenho uma pasta com todos os meus resumos de Exames. altas. É, E aí, só que não dá pra entender nada que tá escrito. não dá pra entender. A letra dos médicos. Mas você sente que você não E teve aí? tanto esse apoio, assim, da equipe médica de te explicar com detalhes o que podia acontecer Sim. depois do transplante? Sim. Não, Tá. Inclusive, até hoje eu me sinto super desassistida, né? Pela equipe. Porque muitas coisas, né? Não só isso, mas muitas coisas acontecem que a gente só sabe depois que a gente tá passando. Sim. Mas aí eu não lembro se eu tive exatamente isso ou se eu não tive. Sei porque eu já fiquei diversas vezes internada. Tá. Então, assim, com infecção, com um monte de coisa. Mas eu não lembro Você não exatamente sabe se- Uhum. da certeza que era isso. Tá. Isso é muito ruim. Diz muito sobre o quanto também, eu acredito, defendo que o paciente tem o seu papel, porque afinal de contas é o nosso corpo, que quando a gente recebe medicações, quando a gente tá internado, então a gente tem que saber o que tá acontecendo, Sim. mas ao mesmo tempo, se você não tem uma equipe médica também que é dedicada, que tá ali e entende que não é só um paciente, é um ser humano que tá Exato. ali, também fica complicado, né? Então, você não saber se você teve ou não já diz muita coisa também, né? E, enfim, fica aí. Eu sempre deixo de recado também para as equipes que nós somos seres humanos, né? É igual a gente estava comentando que a gente chega no hospital. Até hoje em dia, se eu chego num hospital, sou transplantada, já aconteceu várias vezes. De chegar num PS de um hospital que não é transplantador, de ficar passando de plantonista para plantonista, ninguém quer atender porque ninguém sabe, né? E às vezes já aconteceu de eu saber mais do que o próprio médico, né? Fala assim, Sempre, eu vou te dar esse remédio. Eu falei, não, mas é anti-inflamatório, eu não posso. Ah, é verdade, você é transplantada. Sempre. Exato. Gente, sim, eu tô Comigo transplantada. já chegou a acontecer assim, mas é uma dose só. Não vai te Não, fazer fala, mal. sério. Você tem certeza? Não. É. Aí eu assim, tudo bem, eu prefiro não tomar. É. Obrigada. Aí você levanta e vai embora. Porque você vai, exato, você vai fazer entendeu? o quê? É, exatamente. A partir desse Isso. momento, você ganha o quê? Isso quando eles não falam, não é melhor você procurar outro? É. Ou procura a sua equipe? É, exato. Eu falo, mas a minha equipe Ai, não... gente. Como se fosse uma coisa fácil também, Fácil, né? super fácil, né? Enfim. Conta pra gente, Paula, como que foi a sua experiência, o desafio aí? Então, o meu foi assim, como tudo foi muito repentino, né? Então, assim, realmente quando eu saí, e como eu tive muita dificuldade para me recuperar, para me reabilitar, não que eu não tenha sido orientada, mas nada desse tipo. Então, quando eu saí, o foco da minha médica, especialmente, de todas as enfermeiras que estavam comigo, era assim: relaxa, Paula, pode, né, volta, vai curtir sua vida, vai curtir as crianças e tal. Então, vem pra cá, faz os exames. Eu fazia realmente semanalmente. E assim, qualquer coisa, avisa a gente. E aí, como eu falei, quando você... Não, ó, Deus, parece que agora vai, Agora né? vai. Eu vou relaxar. Uma noite eu comecei a me sentir mal. Eu completaria 3 meses de transplante no dia seguinte. Indisposição, mal-estar, náusea, esse tipo de coisa. Aí acordei, vômito, diarreia. Falei, vou avisar a equipe, né? Aí, não, ainda meu marido tinha ido trabalhar, as crianças acordando, aquela coisa assim. Falei, não tô muito afim de tomar café. Aí mandei mensagem pra ele, ele falou, não, eu vou avisar lá, porque até então eu tava ainda meio perdida, sabe? No sentido de assim, ele que conversava com a médica, ou até os próprios médicos se dirigiam a ele, porque no começo era assim, eu tava ali de corpo presente, né? E se dirigiam à família, quem tava acompanhando. Não, vem para São Paulo, porque... E aí eu vim para São Paulo, passei no pronto-socorro, né, no pronto-socorro do meu hospital, que era o que eu tinha feito o transplante, e realmente assim, ó... E a médica foi conseguir chegar, coitada, no fim da tarde. Eu não me lembro exatamente se era dia de consulta lá no hospital, mas enfim. Ela foi conseguir chegar no fim da tarde e eu já estava me sentindo melhor fisicamente. Mas a hora que ela chegou, ela viu os meus exames, ela falou assim, você não vai embora. Eu tinha vindo com a minha roupinha do corpo. Certo. Vou fazer minha consulta e vou embora. Inocência da minha parte? Sim.
Mas, afinal de contas... Acho que nos primeiros 6 meses de transplante, transplantado tem que ir para as consultas com a malinha pronta. É tipo Exato. quando você tá grávida, né? Dizem Sim, que você já fica sai com a mala pronta. Exatamente. Inocência da minha parte, sim, mas eu realmente... não, vem aqui que a gente vai fazer uns exames e fiquei. Ela falou, nós vamos ter que investigar, porque a primeira suspeita dela foi rejeição. Ela falou, não, tá tudo muito alterado e a gente sabe que o exame do citomegalovírus demora alguns dias para ficar pronto. Sim. Então, fui internada, aí no dia seguinte, jejum, vai fazer ressonância, vai fazer tomografia, vai fazer Doppler, vai fazer 1000 exames. Mas assim, fiquei 3 dias tomando um antibiótico para tentar reverter, né, o quadro, sem saber que era. Aí veio o exame, ela está... Aí foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso. Falei, não sei o que é isso, gente. Não sei o que é isso. Não. Aí te explicaram. Superficialmente, mas sim, até porque, né, depois... você tá assim, então nós vamos fazer uns dias de medicação aqui. Se você continuar legal, você vai embora e fica voltando pro hospital para receber a medicação. E eu tava assim, tá bom, mas quando eu vou poder voltar para casa, ver as crianças? Eu acabei de chegar em casa, né? Eu fazia 20 dias que eu estava em casa. Então, assim, foi muita insegurança, Por quê? O que eles poderiam me falar naquele momento? Nós estamos tratando. Não tinha o que fazer. Mas, assim, questão de riscos, nada disso eu sabia. Não falaram que podia perder o enxerto, podia acontecer o meu medo era esse. Tá. E eu acho que, assim, eu tinha medo de perguntar, inclusive. É muito raro acontecer. O Dr. Leão explicou pra gente quando ele estava aqui, mas pode sim acontecer. E tem medicações que trazem muitos efeitos colaterais. Mas tem medicação que o paciente reage diferente e tal. Eu estava em um hospital transplantador. Então, assim, toma esse remédio, põe o remédio, fica aí, né? Vai pra casa, né? Que eu tenho a família do meu esposo daqui. Vai pra casa, volta 2 vezes ao dia, toma seu remedinho e beleza. Fecha um ciclo, refaz o exame, se continuar, se tiver muito alta, ainda a carga viral, você vai fazer mais um ciclo. E aí a minha médica falou assim, que ela sempre pensou muito em mim. Tá. Ela falou assim, Paula, você consegue receber essa medicação lá no seu hospital? Eu falei, não, vou dar um jeito e tal. Aí quando eu cheguei lá, eu consegui receber a medicação. Mas era assim, uma movimentação, como você falou. Não tipo... Meu Deus, ela é transplantada, esse remédio é assim e tem que correr em 2 horas na veia, não pode correr mais rápido. Eu sei que eu fiz, no final das contas, eu fiquei 1 mês em tratamento. Então, eu ia 2 vezes por dia no hospital. Gente, no final das contas, eu ia lá, acelerava aquele soro, falava, eu não tenho tempo, vai ficar em 2 horas, receber meio ml de 500 Gente, não siga o exemplo da... Não siga. Mas, assim, a gente já sabia, né? Eu já sabia que ia ficar tudo bem. Então, assim, era tratado de uma forma, assim, não é uma coisa muito grave. Você tem que... Eu sei que eu chegava no hospital para tomar medicação, que de praxe você fica ali no day clinic, na observação, recebe ali. Não, já tava o meu quarto lá guardadinho para mim. Você quer que traz a sua refeição? Não, gente, não quero. Só vou tomar um remedinho e vou embora. E aí, a minha preocupação era justamente... E aí, sabe, aquelas coisas assim, a gente recebe, né? Palpite, né? Então, vinha uma pessoa e falava, tal coisa, você tem que ficar esperta. Será que você pode perder? Não sei, estou me tratando, Mas é claro que você fica, assim, incrivelmente inseguro. O meu medo, assim, eu só pensava... A única coisa que eu pensava e pedia a Deus não me deixe perder o transplante. Passar por tudo isso de novo, não tem como, né? Não aguento. Não quero passar por isso. Então, assim, se vai ficar tudo bem, beleza. Depois, até, ao longo das consultas e do tempo, ela foi me explicando, Paula, a gente precisa baixar a carga viral. Você vai estar sempre aí com ele, né? E a gente só trata sintoma. Depois quer baixar e tal. Eu sei que assim, gente, foi em setembro. Final de janeiro, começo de fevereiro, foi que assim, zerou. Que zerou. Nossa, levou um tempinho. Então, assim, foi uma luta. Caramba. Né? Tava bem... E aí, assim, a minha experiência foi difícil nesse sentido. Foi a minha primeira grande intercorrência pós-transplante. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Não, e consciente, né? Porque consciente, exato. Então, assim, né? Foi a minha luta, né? Sim. Porque hoje em dia, né? Até eu tenho alguns colegas, assim, de próprio WhatsApp e tal, recém-transplantados.
eu tô com Eu sei. Ó, É, o que eu posso te falar é, claro, procure sua equipe, mas vai passar. Vai passar. É normal, Exato. né? Assim, A ideia entre até desse aspas. podcast contar essas histórias é exatamente isso. Então, ter paciência, muita. Que no hospital 2 vezes por dia ou ficar internado. Tem gente que fica internado né? sem sintoma nenhum. Tipo, não tem entre aspas, sintoma, sentido, né? Assim, você fica lá, não, acabei de transplantar, quero ir pra casa. E você, né? Mas aí você tratou, ficou bem. Sim, sim. Aí foi essa luta mais de, sabe, as dificuldades foram, no primeiro, o medo, a incerteza, eu não sabia, tudo eu encarava naquele começo, né? Claro que a gente tá sempre em alerta, mas assim, Sim. como uma possível rejeição, então eu vou perder tudo, eu vou ter que passar por tudo isso novamente, eu não sei se eu vou conseguir outro doador. Como que vai ser? Não, tudo passa na nossa cabeça. E a incerteza sobre o risco, de fato, até um dia eu perguntar, ter coragem de perguntar assim, não, nós vamos tratar os sintomas, você também, realmente, eu me sentia bem depois, quando passa, assim, sair do hospital já comendo e tal, né, mas assim, é muito importante isso, saber que é normal, eu não sabia, eu achava que era eu não sabia que era os transplantados, eu achava assim, Paula, peguei essa infecção, porque eu lembro assim, claramente, de quando eu saí, um médico falou até pro meu marido assim, não se preocupe com rejeição, se preocupe com infecção. Rejeição a gente trata com remédio, infecção não. Meu Deus, eu tô com uma infecção. Isso é uma infecção. Então, assim, é esse medo, essa insegurança de... E hoje, assim, eu vejo... Não, gente, todo mundo passa por isso. Sim, né? Assim, sim. todo mundo não, mas a maioria dos transplantados passam por isso. Já passou, pode vir a passar, sim, né? A sim. gente nunca sabe. Total. Então, eu acho muito legal, muito importante, porque, assim, ameniza. Né? Não é que tranquiliza, né? Não. Mas assim, ameniza saber, Sim. né? Então, a gente poder falar sobre isso e para quem vai passar por isso ainda ou tá passando, né? Tranquiliza muito. Sim. Gente, tá muito bom o papo, meu Deus, acho que esse episódio ficou longo, mas precisava contar essas histórias maravilhosas. Queria agradecer vocês, queria dizer que estamos aqui porque famílias disseram sim para doação de órgãos e salvaram nossas vidas, né? Vocês transplantadas de fígado, eu transplantada de rim, então a doação transforma vidas, permitiu você ser mamãe, permitiu você continuar sendo mãe dos seus pequenos, viver, vendo eles crescer, né? Então, muito, muito obrigada mesmo pela participação, maravilhosa. Eu agradeço muito. Obrigada. E você que assistiu mais um episódio, muito obrigada por estar aqui com a gente. Lembrando que essa temporada estamos contando histórias de transplantes e é um oferecimento da Takeda. Não deixa de acompanhar nossas redes sociais, seguir aqui o nosso canal, se inscrever e a gente se vê no próximo. Até mais!